Fala galera, beleza? Se liga só. Dois detetives estão conversando no carro quando recebem uma ligação de algo que está ocorrendo naquele exato momento. Em seguida, em um outro local dentro de um prédio bancário, um grupo de ladrões se prepara para executar o plano que haviam feito, cada um com a vestimenta necessária para se disfarçar. Enquanto isso, os policiais detetives atendem à ocorrência que foram chamados. O detetive Wells entra em luta corporal com o suspeito e consegue o deter com as algemas, mas seu colega acabou deixando o outro suspeito escapar. No prédio, o grupo de ladrões começa a executar o plano de roubar o banco. Agora vestidos de preto e fortemente armados, eles colocam explosivos nos elevadores, fazem um caos e rendem todas as pessoas presentes no banco. Quando uma mulher tenta acionar o botão vermelho do pânico, ela é contida por um dos ladrões, que logo em seguida a faz ligar para a polícia. Depois de pegar tudo o que queriam em curto espaço de tempo, os ladrões começam a fugir, e um deles faz um sinal para a câmera. A polícia cerca todo o perímetro. Um helicóptero da reportagem recebe a informação do roubo e vai até lá. Um homem vestido de policial está no heliponto do prédio e acena para o helicóptero. O policial finge estar ferido, e o helicóptero se aproxima. Neste momento, o homem rende todas as pessoas que estavam no helicóptero, e ele na verdade fazia parte do grupo de ladrões. Dessa forma, eles conseguem fugir do banco e executam um plano com perfeição. Depois de pousarem, eles tiram a roupa preta, explodem o helicóptero e vão embora. Roubo concluído com sucesso. Em uma penitenciária, um homem é libertado. Enquanto isso, os policiais do começo começam a investigar o roubo do banco. Eles descobrem que levaram mais de 2 milhões de dólares. O homem que foi libertado da prisão é o Ghost, e ele vai até um beco e pega algumas coisas que havia escondido por lá. Ele chega até um prédio de uma gangue russa, pergunta por um tal Sergei e diz que alguém da cadeia o mandou até lá. Depois de entrar e mostrar sua identidade, ele rende um dos caras que estava armado e eles começam a conversar. Já o grupo de ladrões estão felizes da vida contando a grana que roubaram do banco. Jesse e Jake são irmãos e conversam sobre visitar o pai que está preso. Depois, Jack vai até a Lily, sua namorada, e dá um anel de noivado para ela. Todos estão em casa comemorando o grande feito, o maior roubo deles até então. Os policiais passam a noite investigando o caso, revirando as filmagens e tentando achar pistas para acharem os bandidos. No dia seguinte, o grupo de ladrões se reúne novamente. John Howey volta para casa e quando entra, percebe que tem alguém na sua sala, mas ao se aproximar, percebe que era o Ghost, que diz que sequestrar o helicóptero tem a cara do AJ, mostrando que sabia que foram eles os autores do roubo ao banco. Ghost foi parte do grupo de ladrões no passado. Ele pergunta sobre o dinheiro do roubo que eles fizeram anos antes, e sobre a Lily, mas John revela que ela está namorando com Jake agora. Ghost aparece com um novo trabalho para o grupo, e John revela que irá conversar com os outros sobre isso. Em seguida, Gordon Cozier, o líder do grupo de ladrões, se encontra com sua irmã Naomi, que tem problemas com drogas. Cai a noite e o grupo se reúne novamente e discutem sobre o aparecimento do Ghost. Ghost tem certa moral porque não dedurou os outros quando foi preso. Pouco tempo depois, ele aparece na reunião do grupo e encontra com Lily, sua ex-namorada. O clima fica tenso, mas ele diz que só está lá pelo futuro dos negócios. Ghost diz que seu plano é de 25 a 30 milhões de dólares, mas que precisa acontecer em 5 dias. Um roubo a um carro forte. Ele tem toda a rota do carro forte e diz que conseguiu na cadeia com alguns russos. Os ladrões questionam sobre confiar nos russos, ou no Ghost, mas ele diz que confia na ganância. Depois que ele sai, os ladrões começam a discutir sobre o roubo. Arriscado em um curto tempo de planejamento, mas muito dinheiro em jogo. No fim, todos eles topam o serviço. Eles começam a discutir e preparar os planos para roubar o carro forte. Depois, começam a seguir a rota e acompanhar os veículos, analisando toda a equipe de segurança e preparando os locais para a execução do roubo. Os policiais que estão investigando descobrem pistas sobre o novo roubo com um informante. Enquanto isso, AJ vai atrás de explosivos. Ele oferece dinheiro ao vendedor, mas o cara tenta dar um golpe nele e a luta começa. O restante do grupo chega depois da bela surra que o AJ deu neles. Já os policiais, através da pista de explosivos, chegam até uma máfia russa e começam uma perseguição com troca de tiros. Um dos russos é atingido. Quando Wells vai atrás dele, ele quase é pego pelas costas, mas seu companheiro Ed o salvou. Com a investigação, eles não acharam nada que ligasse os russos ao roubo ao banco, mas acharam pistas de um novo plano deles com explosivos. O policial Wells encontra o nome Delonte Rivers em uma das fotos. E ao se encontrar com Ed, ele revela que esse é o nome verdadeiro do Ghost. Assim, eles começam a se aproximar dos verdadeiros ladrões de banco. Como acabou de sair da cadeia, Ghost precisou passar na delegacia. Wells foi informado e começou a seguir o Ghost, mesmo estando com sua filha no carro. Ghost se encontra com Gordon e Jesse e discute os detalhes do roubo ao carro forte. Na hora de se despedir, Jesse faz o mesmo sinal que fez para a câmera no assalto ao banco, e o policial Wells percebe que há algo suspeito no grupo. Ele começa a seguir o carro onde está o Gordon e John, e consegue pegar a placa. Nisso, os dois percebem que estão sendo seguidos, e se preparam para agir. Mas ao perceber que havia uma criança no carro, desconfiam se o motorista realmente era um policial. No departamento, Wells consegue encontrar os dados do Gordon no sistema e o liga como um dos integrantes do roubo ao banco devido à estatura e porte físico.
Wells conversa sobre os detalhes com Ed, mas o parceiro não vê ligação alguma porque Gordon é ficha limpa. Mas durante o dia, a irmã de Gordon, a Naomi, desaparece com parte do dinheiro dele, do roubo ao banco. Ela acaba sendo detida à noite. Gordon vai até a delegacia para pagar a fiança da irmã. Os policiais, Wells e Ed, também chegam por lá, já que há ligação com o roubo ao banco porque as notas estavam marcadas. No caminho para casa, Gordon e Naomi discutem, e ela acaba fugindo novamente. No dia seguinte, o grupo de ladrões se reúne para executar o roubo de 20 milhões de dólares. Enquanto isso, na delegacia, Wells é chamado pela corregedoria para ver algo que não esperava. O parceiro Ed foi visto pelas câmeras de outra unidade policial, e nas filmagens ele estava pegando dinheiro durante a operação em que eles detiveram a quadrilha russa. Wells fica sem acreditar, mas ao se reencontrar com Ed, ele mente e não revela sobre o que foi conversado com a corregedoria. Ed mostra para Wells que conseguiu identificar Gordon nas imagens do roubo ao banco, e agora podem prendê-lo. Nisso, o grupo de ladrões inicia a execução do roubo ao carro forte. Parte da equipe está debaixo do asfalto, vestido de trabalhadores. Ghost está na rua como policial, John no telhado com uma sniper e Jake no sistema de semáforo. Já os policiais estão prontos para irem atrás de Gordon, mas Wells revela que as filmagens mostravam Ed pegando dinheiro. Ed disse que pegou porque sua família está endividada. Enquanto isso, os ladrões estão prontos para o roubo, mas o carro forte se atrasa e eles ficam desconfiados. John, com a sniper, tem um Ghost na mira e está pronto para atirar. Mas Ghost também desconfia de que John possa estar no telhado pronto para atirar nele. Quando Gordon dá a ordem para atirar em Ghost, os carros fortes aparecem, e o plano continua. John guarda a sniper, e Ghost para o carro forte no semáforo até que o caminho à frente fique livre. Quando os carros estão prestes a passar na área da explosão, um ciclista entra na frente e estraga todo o plano. O carro forte acaba freando e tudo dá errado. A ideia era derrubar o carro forte no buraco, mas ele ainda ficou na avenida. Os seguranças avistam um grupo de ladrões no buraco e uma troca de tiros começa. Os ladrões decidem abortar o roubo, mas John, corajosamente, caminha na rua, vai até um segurança e dá um nocaute nele. Ele entra no carro forte que está atrás e derruba o carro forte da frente dentro do buraco. Assim o plano continua. John se vê sem saída com os seguranças atirando nele. Assim, ele tem a brilhante ideia de entrar no buraco com o carro forte, e dá certo. A trocação continua, e o grupo consegue roubar todo o dinheiro do carro forte. O plano foi concluído. Os policiais, Wells e Ed, chegam até o local e começam a entender todo o plano do grupo, desde os explosivos até os mapas dos túneis que estavam com os russos. Nos arredores do roubo, eles encontram Jesse de mochila e boné cinza, e uma perseguição se inicia no metrô. Jesse começa a correr pelas ruas, esbarrando em todo mundo. Chega a ser atropelado, mas continua com a sua fuga. Ele escondeu a mochila com dinheiro nos arbustos e continua a fuga. Depois de saltos impressionantes, Jesse acaba sendo cercado pelos policiais, mas consegue escapar com estilo. Jesse entra em um prédio comercial e causa um caos lá dentro. A perseguição continua a todo vapor com gente correndo para todo lado. Na cozinha, o clima fica tenso. Jesse fica encurralado pelo policial Ed. Os dois ficam frente a frente, mas o policial nem mira em Jesse, que o acerta com um tiro no peito. Depois disso, Jesse continua sua fuga, segue com mais uma trocação severa e foge de algumas balas. Wells encontra Ed baleado. Ele chama por socorro, mas o companheiro apenas pede para que ele cuide da família dele. Jesse salta de uma grande altura em um estacionamento e consegue fugir dos policiais. Enquanto isso, Ghost recebe uma ligação do russo Sergei. O russo está revoltado porque Ghost mentiu para ele dando o mesmo plano para outra equipe. Porém, Ghost convence o russo de ir atrás dele e revela que eles vão se encontrar no Hotel Roosevelt, que vai convencê-lo de entregar parte do dinheiro dele. Os russos estão prontos para a trocação. O grupo de Gordon está reunido no hotel contando dinheiro, 20 milhões de dólares roubados. Mas Jake está tenso e preocupado com seu irmão, que não havia dado notícias. Gordon deixa o dinheiro com seu advogado Scott. Depois de um tempo, Jesse aparece e revela que foi perseguido pela polícia e que atirou em um deles. O grupo fica revoltado com isso e começa a se desentender. Ghost percebe que os russos chegaram e começa a provocar Jesse pela cagada que fez, e também a provocar o Jake, falando da Lily. Ghost vai até o banheiro, liga o chuveiro e foge pela janela. Quando o grupo de ladrões percebe que foram enganados, os russos chegam mandando bala, atingindo AJ e a trocação começa. Alguns russos são derrubados. Os ladrões começam a fugir pela porta dos fundos. AJ fica por último e dá um salto de videogame para acertar os russos, mas acaba levando chumbo e fica por ali mesmo. A situação se agrava para os ladrões. Jake dá a volta pela janela, flanqueia todos os russos e derruba eles. O grupo se despede do AJ e vão embora junto com a multidão. Eles se separam. Gordon e John vão para um lado, Jake e Jesse para o outro. Quando chegam em seu estabelecimento, Jake encontra a Lily morta em cima do balcão e se desespera. Ghost atirou nela e ainda roubou o dinheiro deles. A polícia chega até o local onde eles estão. Os dois se armam e decidem ir para a trocação com os policiais, mas não duram muito tempo e caem por lá.
Gordon vai até seu apartamento, mas o policial Wells está lá dentro investigando. Ele percebe que tem alguém lá e foge antes de se dar mal. Ele pega seu carro e vai para o aeroporto. Nisso, o policial Wells começa a segui-lo. John liga para Gordon e eles percebem que Ghost está indo atrás do dinheiro que está com o advogado. Mas já era tarde. Ghost estava dentro do jato em que eles iam fugir. Derruba o advogado e pega o dinheiro. Gordon aparece antes que Ghost conseguisse fugir. Eles começam a discutir e de repente, o policial Wells também aparece. O clima fica tenso entre eles e a trocação começa. Os três são atingidos, mas Ghost leva a melhor. Quando ele estava a ponto de acabar com Gordon, o John aparece e derruba ele. Depois, John vai até o policial e o reconhece como o cara que estava no carro com a garotinha, e diz que ele deveria ter ficado fora disso. Gordon e John pegam o dinheiro e conseguem fugir. John, Gordon e Naomi, doidona de droga, vão embora. E aí, o que você achou do resumo do filme Ladrões? Comenta aí embaixo e me conta. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.